Enquanto na data de hoje, no momento presente, os nossos senadores, o nosso Senado dá um triste exemplo na história do Brasil, votando a reforma trabalhista contra a classe trabalhadora, uma vergonhosa votação, uma vergonhosa rendição à ganância, aos interesses monetários, aos votos comprados, às barganhas feitas nos bastidores, enquanto os nossos senadores nos envergonham, não todos, pelo contrário, as 5 brilhantes mulheres que ocuparam a mesa do Senado merecem o nosso aplauso, mas enquanto eles fazem esta página obscura da história brasileira, que entra para a história brasileira, vamos continuar falando de história. A gente sabe tão pouco sobre a história do Brasil. Estamos vivendo um momento histórico, mas e o histórico do passado? Eu acabo de receber do Moacir Assunção um livro que ele escreveu chamado São Paulo Deve Ser Destruída. É um livro que relata a história da Revolução Perdida, a Revolução de 1924 em São Paulo, o bombardeio da cidade de São Paulo pelas tropas do governo federal. É chamada Revolução Perdida porque quase não se fala dela. A Força Pública de São Paulo, comandada pelo general reformado Isidoro Lopes, levantou-se contra o governo federal visando depor o presidente Arthur Bernardes. Entre as reivindicações dos revoltosos, e entre eles encontrava-se Juarez Távora, que mais tarde vem compor a coluna Prestes, as reivindicações deles, entre outras coisas, era justiça gratuita, voto secreto e ensino gratuito para todos. Quando a Força Pública de São Paulo se levanta em armas contra o governo federal, a mão pesada do governo federal de Arthur Bernardes se fez sentir sobre a cidade de São Paulo e a ordem era: destruam a cidade de São Paulo. A aviação e a artilharia do Exército Brasileiro, das forças legalistas aliadas ao governo de Arthur Bernardes, não pouparam esforços em destruir a cidade de São Paulo, em massacrar o povo paulistano. Como as forças revoltosas não dispunham de aviação nem de artilharia suficiente para enfrentar, foi uma carnificina, foram mais de 1000 mortos. Foram dias e dias de bombardeio aéreo, de bombardeio de canhões que vieram do Rio de Janeiro através de Mogi das Cruzes, para bombardear a cidade de São Paulo. Eles bombardeavam sobretudo os bairros dos trabalhadores, a Moca, o Brás e alguns bairros de classe média. O objetivo de bombardear a população civil era o mais cruel possível. Era fazer a população civil se revoltar contra os revoltosos, colocar-se contra os revoltosos, retirar o apoio dos amotinados. 300 mil paulistanos, olha que para aquele tempo 300 mil seria o equivalente de 3 milhões de pessoas no dia de hoje, refugiaram-se no interior de São Paulo, fugindo das bombas e do canhoneiro. Os carros funerários não conseguiam circular pela cidade de São Paulo por causa dos buracos de bombas, por causa das bombas, da artilharia, das trincheiras. Então os cadáveres eram enterrados nos quintais das casas, nos jardins das casas, nos meios da rua. A mortandade era total. Praticamente derrotados, os revoltosos não tiveram outra alternativa a não ser abandonar São Paulo e refugiar-se no interior. Primeiro refugiaram-se em Bauru, e de Bauru foram caminhando pelo interior, travando um combate aqui e outro ali, tentando de toda forma sobreviver, até que chegaram à Foz do Iguaçu, quando encontraram com o capitão Prestes, Luiz Carlos Prestes, que também comandava uma coluna tenentista sublevada que vinha do Rio Grande do Sul. Esse encontro dessas tropas em 1924 deu origem à famosa, histórica, epopeica Coluna Prestes, a maior marcha do Brasil. E, se não me engano, maior mesmo que a Grande Marcha Chinesa de Mao Tse-tung. E a gente desconhece por completo. Talvez os paulistanos saibam um pouco dessa história. O resto do Brasil não toma nem conhecimento, não se aprende nada disso. E fica-se com aquela história de que nós somos um povo pacífico, ordeiro. Os revoltosos, mais tarde, com a vitória de Getúlio Vargas em 1930, foram anistiados. Mas a página triste, sombria, do bombardeio covarde da cidade de São Paulo pelas tropas federais, porque na data de hoje, em 1924, em 12 de julho de 1924, o arcebispo de São Paulo, a autoridade maior autoridade católica, o catolicismo na época era forte e poderoso, pediu pelo amor de Deus ao presidente Bernardes que parasse de bombardear a cidade de São Paulo. E nem isso foi atendido. A crueldade de Bernardes
continuava e continuou a se abater sobre a cidade de São Paulo. Fica aí mais uma página da nossa história. Dessa história que nos quer fazer crer que somos um povo alegre, cordial, pacífico. De um povo que não fala em revolução, de um povo que não se rebela, de um povo cordeiro, sem lideranças, sem capacidade de luta. A gente precisa saber a nossa história. Precisamos conhecer cada vez mais a nossa história. E a nossa história real. Um abraço.